diante do único Deus verdadeiro e a vida eterna, irmãos. Jesus Cristo. Sabemos que fora dele não há salvação, né, irmãos? Irmãos, abri nossas Bíblias em Hebreus capítulo 10, versículo 35, irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Nosso irmão Elton está trabalhando, né, irmãos? Ele folgou ontem, e aí hoje ele está trabalhando. Acho que domingo ele está de folga, né? Glória a Jesus. Mas aí ele tem uma representante aqui, né, irmãos? A auxiliadora está aqui, ó. Tá buscando, isso é importante demais, irmãos. Quando ele chegar em casa, ela vai estar já com uma pregação para ele ouvir. Se não tiver gravado, ela vai falar para ele o que foi pregado, né, irmãos? Hebreus capítulo 10, versículo 35, diz assim, irmãos. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado o quê, irmãos? Galardão. Então, o autor aqui de Hebreus, essa carta aos Hebreus, irmãos, ela é poderosa demais, né, irmãos? A gente se alimenta bastante dela, né? Hebreus. E aqui ele fala, né, irmãos? Se a gente pegar a carta toda aqui, essa parte, vai falar da apostasia, né, irmãos? Está preparando os irmãos para não apostatar da fé, né? Então ele fala, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência. Quando fala paciência aqui, irmãos, é perseverança. Necessitais de perseverança, paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar o que, irmãos? A promessa. Então existe uma promessa, e essa promessa, irmãos, ela é tão grande, ela é tão boa, e aí para eu alcançar essa promessa, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Mas para eu fazer a vontade de Deus, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter perseverança. Então, para isso, eu não posso rejeitar o que, irmãos? A minha confiança. Porque se eu não tiver confiança, eu não vou conseguir perseverar. Se eu não conseguir perseverar, eu não vou conseguir fazer a vontade de Deus. Se eu não conseguir fazer a vontade de Deus, eu não vou conseguir alcançar a promessa. Então, existe uma promessa para mim, existe uma promessa para cada um dos irmãos, e essa promessa, irmãos, ela é tão grande quanto o gozo que estava proposto a Jesus. Quando fala lá aqui em Hebreus mesmo, no capítulo 12, né? Que Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou o que, irmãos? A cruz. Então, tinha um gozo proposto a ele. Qual era o gozo proposto a ele, irmãos? Quer dizer, ele estava na glória, aí ele veio ao mundo como homem, ele veio trazer salvação. Aí ele cumpriu o ministério dele aqui. Mas ele queria voltar para onde, irmãos? Para lá. E aí ele suportou todas as coisas para poder voltar para lá. Ele suportou a cruz. Então, irmãos, não tem nada pior do que a cruz. Porque quando fala cruz, para Jesus, não foi só o fato dele ser pendurado lá. Foi o fato de tudo que ele passou, tudo que ele suportou para poder chegar lá, e quando chegou lá, ele pôde dizer, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então ele venceu ali, irmãos, ele venceu a lei, ele venceu tudo ali por amor de cada um de nós, pelo amor, por amor de toda a humanidade, irmãos. Então, da mesma forma que Jesus, ele confiou na palavra do Pai, ele confiou no Pai, e quando ele estava passando por dificuldade, isso foi todo o tempo do ministério dele, irmãos, todos os dias foi de dificuldade, em todo o tempo ele orava ao Pai, ele buscava revestimento, porque ele tinha confiança. Né? Ele disse, né, quando ele foi orar, né, que ele chamou os discípulos para orar com ele, e os discípulos dormiram, e ele falou assim, ó, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele sabia que em espírito ele estava pronto para ir para a cruz, mas ele tinha uma carne, então ele tinha que se colocar diante do Pai para poder vencer. E quando fala aqui, não rejeite a confiança que há em vocês, porque se nós rejeitarmos a confiança, irmãos, nós não conseguimos dar os próximos passos. Então eu tenho que perseverar, eu tenho que fazer a vontade de Deus, eu tenho que alcançar a promessa. Para isso, tudo começa no quê? Na confiança. Se eu perder a confiança, aí perde tudo, irmãos, não tem para onde correr. E aí diz aqui, ó, versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Muitos dizem, né? O Senhor tarda a vir. As coisas, a providência tarda a chegar. E na verdade não, irmãos. Na verdade é tudo ao tempo de Deus, né? Deus sabe de todas as coisas. Então, nós temos que confiar que Jesus ele vai nos socorrer no momento certo. Temos que confiar que tudo vai acontecer no tempo certo. E tudo que acontecer, irmãos, tudo, irmãos, botem na cabeça isso, que tudo que acontece é por permissão de Deus. Sem a permissão de Deus, nada acontece. Porque ele é o maior poder no céu e na terra, irmãos. Não tem demônio nenhum nesse mundo. O inimigo ele não tem poder de fazer nada que não seja de acordo com a permissão do Pai.
Então, tudo que acontece é por permissão de Deus. Se tudo acontece por permissão de Deus, eu confio nele, então eu vou estar contente, irmãos. Eu vou estar contente com o que vier pela frente. Eu vou enfrentar. Por quê? Porque eu devo ter confiança. Eu não posso rejeitar a confiança que tem que estar em mim. A confiança tem que estar nos irmãos. Essa confiança nós temos que ter. Porque a nossa referência, irmãos, a nossa referência não é um homem. A nossa referência é Deus. A nossa referência é aquele que deu a vida por nós. A nossa referência é aquele que saiu da glória e veio a esse mundo. Ele assumiu a pior posição que ele podia assumir, irmãos. Ele assumiu o pior papel. Jesus, ele sofreu de todas as maneiras. Jesus, ele foi humilhado, irmãos. Ele foi humilhado por cada um de nós, por amor de cada um de nós. Ele foi rejeitado muitas vezes. Jesus, ele foi rejeitado, inclusive, pelos seus familiares. Jesus, ele foi excluído muitas vezes. Jesus, ele foi injuriado, irmãos. Mentiram contra ele, caluniaram ele. Tantas coisas fizeram com Jesus. E tudo ele suportou por um único motivo. Ele tinha um gozo proposto. Ele tinha uma esperança, ele tinha uma confiança, irmãos, ele tinha entendimento. E conosco não vai ser diferente. E aí diz aqui, ó, versículo 38, ó. Mas o justo viverá do quê, irmãos? Da fé. Olha só que coisa. O justo viverá da fé. Quem que é o justo, irmãos? O justo é o justificado. É aquele que Jesus justificou. E nós somos justificados pelo quê? Pela fé. Está lá em Romanos capítulo 5, não é, irmãos? Então nós somos justificados pela fé. E a palavra fala que o justo viverá da fé. Então não existe justo sem fé. Ah, eu sou justo, mas tem fé? Se tem fé, é justo. Se não tem fé, não é justo. Então a fé é a nossa base. Jesus, irmãos, ele é o autor e consumador da fé. Está também aqui em Hebreus capítulo 12. Então ele é o autor e consumador. O que isso quer dizer, irmãos? Que a fé começou por Jesus. Ele é o autor. E também termina por ele, se consuma nele. Então a fé começa por ele e termina nele. Não tem como encontrar fé em lugar nenhum que não seja em Jesus. Então se nós temos Jesus, nós temos fé. Se nós temos fé, nós somos justificados. Se nós somos justificados, nós somos justos e vivemos por ela, irmãos. Então a fé é essencial para cada um de nós. Versículo 38, ó. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação do que, irmãos? Da alma. Irmãos, aqui quando fala perdição, por que fala perdição? Aqueles que se retiram para a perdição. Porque quando a apostasia entra, a pessoa se perde. Então, nós estávamos perdidos e nós fomos resgatados. Resgatados. Estávamos nas trevas, viemos para a luz. Nós fomos trazidos para a luz, fomos trazidos para a graça, nós estávamos na lei, debaixo da lei. Então, quando nós rejeitamos, quando nós apostatamos da fé, o que acontece? Nós nos perdemos. Então, nós saímos da luz e vamos para as trevas. Nós saímos da graça e voltamos para a lei. Nós saímos da salvação e vamos para a perdição. Quando fala perdição aqui, é perdição da alma. É a perdição. A pessoa se perde e vai passar a eternidade no lago de fogo, né, irmãos? Versículo 39, ó. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então a nossa alma, irmãos, ela tem que ser conservada. 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 Como que a nossa alma é conservada? É conservada quando se cumpre a palavra que está lá em Gálatas capítulo 5, irmãos, o versículo 16 em diante, né? Quando nós andamos em espírito, nós conseguimos conservar a alma, né? Para não cumprir as concupiscências da carne, para não andarmos segundo o curso do mundo. Então a conservação da alma se dá nisso, é no crer, é na fé, é na esperança, é na perseverança, irmãos. A conservação da alma se dá quando nós cumprimos isso daqui, ó, que nós começamos a ler no versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então é um grande galardão. É um galardão espetacular que nós temos. Mas tem que estar onde? Na nossa confiança, irmãos. Se nós tivermos confiança, nós conseguimos seguir adiante, conseguimos conservar a alma, conseguimos nos manter no caminho da verdade. Né? E aí, aqui em Hebreus mesmo, vamos voltar aí uns capítulos aí, irmãos. Capítulo 4. O versículo 14, irmãos. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Diz assim: Visto que temos
um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então nós temos o grande sumo sacerdote, Jesus. E não é simplesmente um sumo sacerdote, porque no Antigo Testamento, irmãos, tinha muitos sacerdotes, sumos sacerdotes, só que nenhum deles penetrou nos céus. E Jesus, ele penetrou nos céus. Jesus, ele penetrou nos céus através do quê, irmãos? Da vitória. Ele venceu todas as coisas e ele conseguiu voltar para onde ele estava antes de vir para cá. Então ele conseguiu penetrar nos céus. Os céus, ninguém tinha acesso ao céu. Homem nenhum tinha acesso ao céu. E Jesus penetrou nos céus e hoje ele está lá. E a palavra fala que hoje, irmãos, ele intercede por cada um de nós. Então imagina que você, quando você ora, quando você coloca a sua vida diante de Deus, você está colocando realmente, a sua oração, ela sobe ao céu. Sobe ao céu, porque Jesus penetrou. Então hoje nós temos acesso ao céu por Jesus. Nós temos acesso ao céu pelo Espírito Santo, irmãos. A palavra fala que o Espírito Santo também, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Então o que isso quer dizer? Que muitas vezes, diante de uma dificuldade, diante de uma luta, eu me coloco diante de Deus e eu peço. Só que o meu pedido não é um pedido que convém, irmãos. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o mais profundo de nós, irmãos. Ele conhece o íntimo do nosso coração. Então Ele sabe do que nós necessitamos. O Espírito Santo, e aí Ele intercede por nós. Ele melhora, né, irmãos? Ele melhora a nossa oração. Aí eu vejo muitos irmãos falar assim, né? Ah, mas eu não sei orar, né? Eu não sei orar. Mas não precisa saber orar, não, irmãos. Porque se você se coloca diante de Deus, diante de Jesus, você vai orar com sinceridade, e ainda que as palavras não saiam, ainda que você não consiga pedir, né, pedir como convém, com certeza Ele vai ajudar. Ele vai entender você e vai melhorar a sua oração, e essa oração vai chegar ao céu, vai chegar ao Pai. E a vontade dele, irmãos, vai prevalecer sobre tudo, e nós sabemos que a vontade dele é boa. Jesus, ele é bom em todo tempo, irmãos, em todo tempo. Em todo tempo ele é bom. Com Jesus, no pior dia seu, ele é maravilhoso, irmãos. Sem Jesus, o melhor dia de qualquer ser humano sem Jesus é uma tragédia. É uma tragédia. Isso dizendo, né, irmãos, para vida espiritual, né? Vida espiritual. Aí diz aqui, ó, versículo 14, né? Ó, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem o quê, irmãos? O que isso quer dizer, irmãos? O que isso quer dizer? Que Jesus, ele passou por tudo que eu passo, por tudo que os irmãos passam. Ele passou por tudo isso, só que ele não pecou. Ele não pecou, então ele venceu. Imagina que o maligno atentou contra a vida dele e quis abalar o ministério dele e não conseguiu, porque nele estava a santidade, irmãos. Em Jesus estava a perfeição. Então Jesus, ele não pecou em momento algum. Ele venceu o maligno. Hoje, o maligno, ele investe contra nossas vidas e nós só não vamos vencer se nós não estivermos com Jesus, porque ele é vencedor. Imagina que você tem um irmão e esse irmão, ele é grande, forte e ninguém consegue combater ele, irmãos. Aí você vai sair com ele na rua. Estou falando das crianças, tá, irmãos? Aí a criança sai com o irmão na rua. Ela tem medo das outras crianças, irmãos? Lógico que não, ela está protegida, o irmão dela é grandão, ninguém é imbatível, ninguém consegue bater nele. Ele vai te defender, não é, irmãos? Imagine Jesus, que venceu tudo, irmãos. Ele venceu tudo. Imagine que você estiver precisando de ajuda, você fala, Senhor Jesus, me socorre. E ele vai socorrer. Se você passar por uma dificuldade, se você lembrar dele em primeiro lugar, irmãos, ele vai te socorrer. Se você não lembrar dele naquele momento, você vai ter que se arrepender, né, irmãos? Vai ter que se arrepender e clamar por ele. Porque você clamando por ele, ele vai te socorrer. E ainda que você não tenha força de clamar, ele está olhando por você, irmãos. Então ele não nos desampara em momento algum. Ele cuida daquele que é dele, né, irmãos? E aí diz aqui, ó, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, de que forma, irmãos? Com confiança. Por isso que nós lemos lá, né? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmãos, o que é misericórdia? Graça, irmãos. Graça é o favor imerecido, né, irmãos? Imerecido. Então você não merece nada e pela graça você recebe tudo de bom. A misericórdia é o contrário, irmãos. A misericórdia é Deus não dar aquilo que você merece. Então imagina que você faz um ato, você pratica um ato, e esse ato, o que você merece por aquele ato? Por aquele ato você merece a morte. Por aquele ato você merece ir para o lago de fogo. Mas ele é misericordioso.
Então ele não vai dar aquilo que você merece. Ele vai dar aquilo que ele quer dar, irmãos. O que ele quer dar? Ele quer dar libertação, ele quer dar salvação, ele quer dar refrigério, ele quer dar paz do alto, ele quer dar fortaleza. Então essas coisas nós conseguimos pela misericórdia de Deus, irmãos. Porque pelos nossos atos nós não conseguimos. Imagine o tanto de vezes que você é inconveniente com alguém. O tanto de vezes que você fala, solta palavras que não era para soltar. O tanto de vezes que você olha torto quando não era para olhar. O tanto de vezes que você é injusto com alguém e que não deveria ser. Então tudo isso, irmãos, tudo isso que está sobre nossas vidas não é a justiça da lei, porque pela lei nós estaríamos condenados, mas é a misericórdia de Deus que está sobre nós. E a graça dele, irmãos, a graça dele é um favor que ele nos dá que nós não merecemos. Então, ao invés da lei operar em nossas vidas, o que opera em nossas vidas é a graça de Deus. É a graça de Deus. E aí diz aqui, ó, versículo 16, né, ó, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, não é o nosso tempo, não é, irmãos? É o tempo de Deus, irmãos. É o tempo de Deus. Uma folha atrás aí, irmãos, capítulo 3 de Hebreus. O capítulo 3, versículo 1, irmãos. Aqui diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação, o que, irmãos? Vocação celestial. Então, irmãos, nós somos participantes das coisas celestiais, é das coisas do alto. Considerai Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote do que, irmãos? Da nossa confissão. Então imagina que a nossa confissão, ela tem um sumo sacerdote. O que é o sumo sacerdote, irmãos? O sumo sacerdote, lá no Antigo Testamento, ele entrava uma vez no templo lá, no santuário lá, e oferecia sacrifício pelo pecado do povo. Então o povo pecava o ano todo, e quando chegava numa data específica lá, esse sumo sacerdote, ele entrava lá com sacrifício, tanto pelos pecados dele, como pelos pecados do povo. Hoje, nós estamos na graça. Nós confessamos a quem, irmãos? Jesus. Nós confessamos a nossa fé, que está estabelecida no Novo Testamento. E essa fé, isso que nós confessamos, tem um sumo sacerdote. O que isso quer dizer, irmãos? É alguém que intercede por mim, é alguém que intercede por vocês. Então tem um Deus que é todo poderoso, irmãos, e que ele intercede pela nossa confissão. Então nós temos que confessar a Jesus o tempo todo. Vai ter momento que você vai dar um deslize e ele vai estar lá para te ajudar, para te socorrer. Mas nós temos que ter fé, irmãos. Nós temos que ter confiança, nós temos que ter esperança. A nossa esperança tem que estar firme, irmãos. Quando nós olharmos para qualquer coisa dessa vida que nós olharmos e nós acharmos espetacular, nós temos que olhar para as coisas celestiais, porque nós somos participantes da vocação celestial. Então nós temos que pensar lá no céu, o que nós deixamos lá. Aí eu pergunto para os irmãos, deixamos? Nós nem fomos lá ainda, mas Jesus deixou e veio como homem. Então se ele veio, irmãos, e ele tinha um desejo de voltar para lá, nós também temos que ter. Nós temos que ter, porque se Jesus, irmãos, se Jesus ele quis voltar e ele padeceu todas as coisas para voltar, nós queremos ir lá também. E ele falou, irmãos, lá em João 14, ele fala assim, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então, irmãos, essa promessa, ela permanece firme. Essa promessa é inabalável, irmãos. Nós temos um lugar lá no céu. É um lugar celestial. E nós vamos voltar para lá. Então nada nesse mundo, irmãos, consegue ser maior, ser mais maravilhoso do que nos aguarda lá. E aí diz aqui, ó, versículo 2, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Então está dizendo aqui que assim como Moisés foi fiel, né, à ordem que ele recebeu lá no Antigo Testamento e o ministério dele, Jesus também foi fiel àquele que enviou ele, que é o Pai, né, irmãos? Versículo 3, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa. A qual casa somos quem, irmãos? Então nós somos casa de Deus. Quem edificou essa casa, irmãos? Foi Jesus. Então, nós lemos aqui, ó, versículo 4, ó, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então, se nós somos uma casa,
e Deus habita nela, quem edificou essa casa? Foi Ele próprio. Então Deus edifica uma casa e mora nela. Essa casa somos nós, irmãos. E Ele edificou como? Ele edificou com areia, pedra, tijolo, cimento, vergalhão? Não, Ele edificou com a palavra da verdade. Então nós somos edificados a cada dia pela sua palavra, irmãos. Quando se fala na palavra da verdade, se fala em Espírito Santo, se fala em Jesus, se fala em Pai. Os três são um. Porque os três são a palavra se resume em tudo. Então a palavra, ela manifesta o Espírito Santo, a palavra manifesta o Filho, a palavra manifesta o Pai. E aí, ó, quando diz aqui, ó, versículo 6, mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança, até quando, irmãos? Até o fim. Então a nossa esperança, ela tem uma glória. A nossa esperança, ela tem uma glória. Para isso eu tenho que ter, irmãos, confiança. Para eu ser casa de Deus, eu tenho que manter a minha confiança até o fim, irmãos. Até o fim, eu tenho que confiar. Aconteça o que acontecer, eu tenho que confiar em Deus, irmãos. Eu não posso olhar para o lado, eu não posso olhar para trás, eu tenho que olhar para frente, eu tenho que olhar para o alvo. Quando eu olho para frente, eu enxergo Jesus. Se eu olhar para o lado, eu vou enxergar o quê? Dificuldade. Se eu olhar para o outro lado, eu vou encontrar dificuldade. Se eu olhar para trás, talvez eu encontre o escape que o mundo oferece, a paz que o mundo oferece, e eu vou me perder. Mas se eu olhar para frente, eu vou enxergar o alvo, irmãos. O alvo tem uma coroa. Essa coroa, irmãos, ela é maior que tudo. Tudo nesse mundo é passageiro, tudo se acaba, tudo se aniquila. Mas aquilo que vem de Deus, irmãos, é eterno. É eterno. E aí diz aqui, ó, versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto. E aí vai citar aqui o que aconteceu lá no Antigo Testamento com os homens que estiveram no deserto. Então o povo de Israel, eles foram tirados do Egito lá, foram tirados do Egito, foram levados para o deserto, e lá no deserto eles foram humilhados, foram tentados pelo Senhor. Lá eles passaram fome, passaram sede, lá eles murmuraram e caíram. Ele faz uma comparação, o autor aqui, conosco. Ele fala, da mesma forma que o povo esteve no deserto lá, vocês também estão no deserto hoje. Vocês estão passando pelo deserto. Só que eles lá, irmãos, aquele povo de Israel, eles estavam no deserto e eles ficaram 40 anos andando em círculo, num percurso de 40 dias. Eles não tinham o espírito consolador, pelo contrário, eles tinham o espírito destruidor. Eles não tinham um Deus que era exemplo para eles e que suportava todas as coisas. Não, o Senhor lá não suportava todas as coisas. Bastava a murmuração do povo, e ele descia fogo do céu, e ele descia praga, e ele consumia. E ele matava. Nós não. Nós estamos no deserto, mas nós temos um Deus que é verdadeiro. Nós temos um Deus que ele venceu todas as coisas, que ele pagou alto preço pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. E hoje nós temos oportunidade, irmãos, de seguir após ele e falar, esse é o meu Senhor. E nada vai abalar minha fé, e nada vai abalar minha esperança. Tudo aqui vai passar, pode ser o que for. Coisas boas vão passar, e coisas más vão passar. Tudo se acaba, irmãos. Tudo se acaba. Você muitas vezes vai dormir triste, e quando é no outro dia, o Espírito Santo derrama uma graça tão grande sobre a sua vida, que você acorda bem. E muitas vezes você vai dormir bem, e se você não tomar cuidado, você acorda triste e fica o dia inteiro chateado. Não é assim, irmãos? É. Mas, quando estivermos tristes, temos que lembrar de Jesus, irmãos. Temos que lembrar do que ele fez por cada um de nós e o que ele ainda faz. Temos que pensar, irmãos, que se nós estamos passando por tribulação, cada um de nós, irmãos, passamos por tribulação. Se nós estivermos passando por tribulação, pode ter certeza que Jesus está em você. Passando em você. Não é dizer que está ao lado, não. Ah, Jesus está do meu lado. Não, ele está em você. Passando por essa tribulação, passando por essa luta. Sendo Deus. E nós, irmãos, nós temos que nos alegrar por tudo que vier. Né, irmãos? Então, como o povo lá esteve no deserto, nós também estamos no deserto. Jesus passou pelo deserto. E a passagem de Jesus, esse povo ficou 40 anos no deserto, num percurso de 40 dias. Jesus, ele passou 40 dias no deserto. E 40 dias ele foi tentado em tudo. E depois que ele venceu Satanás ali, Satanás se afastou dele por um curto período de tempo, irmãos. Por um pouco de tempo se afastou dele. Então Jesus, ele não teve descanso, irmãos. Não teve descanso. E nós, né? Nós encontramos descanso, é nele, irmãos. É em Cristo que nós encontramos descanso. É a paz que vem do alto. Ela é muito grande, é superior, irmãos, a tudo que enfrentarmos nesse mundo. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente os irmãos, derrame graça e poder a cada dia. Vamos orar, agradecer.